Olá, alunas, olá, alunos. A aula de hoje vai tratar do simbolismo, movimento da poesia do final do século XIX. Antes de a gente falar da poesia, vamos entender o que estava acontecendo na sociedade naquele tempo. As tensões da segunda revolução industrial, elas chegam ao seu apogeu. É o momento de crise do positivismo, do racionalismo científico e da Belle Époque. Novas descobertas da ciência e da filosofia estão questionando velhas verdades. O desgaste das disputas colonialistas, as grandes potências europeias que dominam África e Ásia. A emergência da Primeira Guerra Mundial, que estoura em 1914 e se estende por 4 anos na Europa, e a eclosão da Revolução Russa em 1917, trazendo para a sociedade, pela primeira vez, um regime social e econômico que não era o capitalismo. Quando a gente fala da segunda Revolução Industrial, ela se instala no século XVIII. A gente lembra lá, né, a máquina a vapor, né, o tear mecânico, são as grandes aí, invenções, né, que marcam a primeira revolução industrial, que acontece lá por volta de o epicentro ali 1750 na Inglaterra, né, e se espalha pela Europa. Mas a gente só vai ter o apogeu da Revolução Industrial agora no século XIX. A produção em massa de mercadorias, a automação nas indústrias, né, em larga escala, as cidades começam a crescer cada vez mais, os camponeses abandonam o campo em busca de melhores salários e melhores condições de vida nos centros urbanos. E essa é a grande era moderna. Cresce a produção, cresce o consumo de bens manufaturados e a gente começa a ter a ilusão de que o mundo se tornou menor. Nessa segunda metade do século XIX, a velocidade dos meios de locomoção, o avanço da tecnologia, que também trouxe uma aceleração na comunicação humana, vai causar uma euforia de consumo, uma obsessão pela ideia de progresso. Então a fotografia está trazendo para a gente imagens de todos os cantos do mundo. O telégrafo sem fio, o telefone estão acelerando a troca de informações. E a gente começa a ter uma grande euforia, somado a uma crença de que a gente é onipotente. Aquela sensação que a gente já teve no Renascimento, do penso, logo existo, por meio da razão eu transformo, eu domino, eu domestico o mundo, de novo a gente vai ter nesse mundo moderno da tecnologia, da segunda revolução industrial. As inovações tecnológicas, que eram um assombro até pouco tempo, passam a ser vistas como elementos do cotidiano moderno. A Torre Eiffel, que foi construída em tempo recorde, traz para a gente essa euforia da modernidade. Até então, a gente não conhecia o aço. O aço ele é uma invenção dessa segunda revolução industrial. E a partir dessa nova tecnologia, foi possível a gente ter esqueletos para os arranha-céus. A Torre Eiffel, inaugurada em 1889, era um exemplo desse poder tecnológico. É nesse contexto, de 1870 até 1914, que nós temos aí o período da chamada Belle Époque, a chamada Bela Época. Foi um período marcado, né, por
uma onda de ostentação, de consumo, de uma visão otimista em relação à sociedade moderna e industrial, de que o nosso modelo capitalista moderno era o mais perfeito para toda a humanidade. Vitrines, consumos de luxo, e esse estilo de vida também se estendeu para o Brasil. A gente, principalmente nas capitais do litoral, nas grandes metrópoles, a gente vai procurar espelhar o estilo de vida francês. Roupas de luxo, o ócio ligado à ostentação, a importância de ver e ser visto, a sociedade burguesa ela está vivendo o seu esplendor. Em síntese, quando a gente fala da Belle Époque, a gente fala de uma época de riqueza, luxo e poder de uma pequena elite burguesa moderna que vai viver sob o signo da ostentação. No entanto, ao largo dessa euforia da chamada Belle Époque, começa a se espalhar por uma parcela da intelectualidade europeia, a partir da França, um mal-estar do século, um espírito sombrio e longo que está subjacente, que está ali por trás dessa superficial Belle Époque. Então, a fotografia, ela começa a trazer para a gente, no jornalismo e nos meios de comunicação, um mal-estar. As tensões sociais começam a se aprofundar. Por quê? Esse processo de enriquecimento que a gente vê na ostentação da Belle Époque, ela não é distribuída. É nesse momento que começa a surgir o trust, ou seja, as grandes corporações, aquilo que nós chamamos hoje de multinacionais. Então a riqueza, ela não é distribuída, ela é concentrada. Nessas fotos a gente vê a denúncia do trabalho infantil. Essa abordagem social a gente vai ver muito na literatura realista, na literatura naturalista. Aqui a gente vê claramente que essa sociedade moderna industrial, ela simboliza, ela vem acompanhada de uma assimetria, de uma concentração de renda muito grande. Se nós temos, por um lado, famílias ricas, podendo desfrutar o que há de melhor dessa tecnologia moderna, do mundo do progresso, na outra ponta, a gente vê uma miséria crescente. Aqui, a gente vê uma das tensões que estão se aprofundando nesse momento. Uma foto da Índia, em 1878, durante uma onda de grande miséria. E qual a grande contradição? Na época, a Índia é colônia britânica. Aqui nós temos duas ilustrações que traduzem muito bem o projeto de imperialismo neocolonial dessa segunda metade do século XIX. Então a gente lembra, na história vocês estudam a Conferência de Berlim de 1884, 1885, em que as grandes potências europeias discutiram a partilha da África entre elas, Então, a gente lembra bastante do rei Leopoldo da Bélgica, uma figura sombria, uma figura sinistra desse período. E essa figura aqui também, Cecil Rhodes, ele foi um grande explorador, um colonizador, um grande homem de negócios britânico e também foi o responsável por um projeto que queria estabelecer uma linha de ferro entre o Cairo, lá no alto no Egito,
até a cidade do Cabo, lá na África do Sul. Então é dele uma frase, né, emblemática: do Cabo ao Cairo, a África para os ingleses. O Cecil Rhodes, ele era adepto do darwinismo social, né? Ele acreditava que era natural que as raças superiores e a raça branca dominasse as raças ditas inferiores, tá? Ele explorou, né, ouro e diamante, né, na África do Sul, né, principalmente, e fundou uma empresa, né, de mineração que existe até hoje. Em dado momento, ele foi responsável pela extração de 90% do diamante de toda a África, né? Então, uma figura que, no aspecto humano, foi terror, né? Ele, acredite-se, é um fato muito pouco divulgado, de que ele tenha sido responsável pelo extermínio, pelo genocídio de 60 milhões de africanos. Ao lado, a gente tem uma outra ilustração que mostra aqui, né, como se fosse uma pizza, a partilha da China entre três grandes potências europeias. Então a gente tem aqui, né, três figuras com a faca na mão, a rainha Vitória, né, representando o Império Britânico, no meio o chanceler Otto von Bismarck da Alemanha, e ao lado o czar da Rússia, Alexandre III. Então a gente vê aqui ao lado, né, a figura com o barrete, né, a figura da liberdade, e os chineses olhando, um com espanto, né, levantando as mãos, não, né, e o outro com perplexidade. É curioso a gente olhar para essas imagens e pensar no processo de colonização do Brasil, né? Aquela visão etnocêntrica, eurocêntrica que os europeus tiveram, que os portugueses tiveram em relação a nós. Aqui, das descobertas científicas e filosóficas também vão trazer uma mudança de mentalidade daquele mundo da segunda metade do século XIX. A teoria da relatividade do Einstein, a teoria do inconsciente, do sonho, do Freud, a teoria do intuicionismo do Bergson, que vai nos falar que o conhecimento ele não é apenas lógico formal, mas de que a intuição também era uma forma de conhecimento. E a física quântica de Max Planck. A gente estava vivendo, naquele momento, um mundo de grandes contradições, de grandes tensões. Se por um lado a gente via o progresso, a tecnologia, a ciência trazendo muitas novidades e a possibilidade de um mundo mais próspero, por outro lado, a gente via um aprofundamento das desigualdades, um aprofundamento das misérias e, de um certo modo, um empobrecimento espiritual do homem. Então, olha a contradição. O enriquecimento material estava vindo acompanhado de um empobrecimento do espírito muito grande. E a gente começava a perceber os malefícios dessa revolução industrial. O inchamento das grandes cidades, os bairros de lata, a obsessão com as modas, com a aparência, com a ostentação, e a gente começava a se questionar, para essa vida de riqueza, de luxo, de glamour, esse é o preço que a gente tem de pagar? O abandono da ética? Não por acaso, nessa época, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele vai lapidar a máxima, né? Deus está morto. Então, se eu entender Deus como um princípio ético, como um princípio moral, né? Todo livro religioso, como a Bíblia, a Talmud, o Torá, o Corão, são códigos de conduta social. Então, entendendo Deus não no seu aspecto religioso, mas no seu aspecto simbólico, moral, então o capitalismo moderno e essa ciência materialista estavam abandonando a ética, abandonando os valores,
o capital, o dinheiro é mais importante que o homem. Nesse contexto, o que o artista ele vai sentir? Um mal-estar da civilização. Então, frente a esse momento, a essa bela época superficial, afetada, pueril, se opõe um pessimismo, um mal-estar do século, o mal do século. Esse pessimismo vai levar esse intelectual, esse artista do simbolismo, a dar as costas a essa sociedade grosseira, a esse mundo hostil, a esse mundo violento, e se fechar na sua torre de marfim, orgulhoso da sua solidão. E aí, o simbolista Paul Verlaine, num poema chamado Langor, ele vai expor esse sentimento de decadência da civilização ocidental nesse verso primoroso: Je suis l'empire à la fin de la décadence. Eu sou o império no fim da decadência. O grande precursor do simbolismo foi o poeta francês Charles Baudelaire. A publicação das Flores do Mal, em 1857, inaugura, inclusive, a poesia moderna. Baudelaire foi o primeiro poeta moderno, e aí um fenômeno, né, dessa segunda revolução industrial. Ele foi o primeiro poeta a ser lido simultaneamente em todos os cantos do mundo. Claro que o livro é muito estranho, né? O título, As Flores do Mal. Essa obra ela provocou escândalo na época. O Baudelaire, inclusive, ele foi processado por obscenidade. Mas como que ele explica, né, esse título? Poetas ilustres tinham dividido há muito tempo as províncias floridas do domínio poético. Pareceu-me prazeroso e tanto mais agradável, porque a tarefa era mais difícil, extrair a beleza do mal. Então, o que o Baudelaire ele está querendo com esse livro? Ele é uma ruptura de paradigma. Por quê? Porque a poesia clássica e a poesia romântica, as duas trabalhavam com o mesmo paradigma, de que a arte estava ligada ao bem, estava ligado à beleza, isso entendido como algo harmonioso, que provoca sempre uma sensação agradável em quem lê. O Baudelaire ele vai romper com essa lógica de tema poético, que é sempre o bom, o belo e o verdadeiro, né? Então, aquela ética aristotélica. Ele vai inovar na medida em que a sua intenção é extrair beleza daquilo que é sórdido, daquilo que é feio. Com isso, o Baudelaire ele pretendia dar um choque naquele leitor passivo acostumado com a convencionalidade. Olha que interessante, aqui no Brasil, quando a gente falou da prosa, por que as Memórias Póstumas de Brás Cubas são um romance moderno? Porque vai romper com aquele leitor romântico tradicional. Olha que interessante, na literatura europeia, o Baudelaire faz isso na poesia. Então, é muito bacana que... mas não é só com o sórdido, o feio, o repugnante, que o Baudelaire ele vai propor modificar a atitude do leitor diante do mundo. Então é uma poesia epifânica, é uma poesia de revelação, é uma poesia que gera um estranhamento, mas ao mesmo tempo um encantamento por você olhar para uma realidade que antes você não via. A linguagem também é trabalhada, né, como herança parnasiana, como algo extremamente técnico, né? Ele tinha uma preocupação pela forma, mas sem derramamento emotivo. E aí, palavras que tenham
essencialmente um caráter musical e que vão evocar mais do que dizer, vai despertar as sensações mais do que fazer raciocinar. Então, de um certo modo, as Flores do Mal refletem uma tentativa do Baudelaire de trazer para dentro da poesia aquele descontentamento contra um modo de pensar o mundo e contra um modo de pensar a poesia e a arte em geral. O marco do movimento simbolista foi a publicação na França em 1884 de um livro do Paul Verlaine chamado Os Poetas Malditos. Então, nesse livro, é muito bacana que ele dá continuidade àquilo que o Baudelaire havia feito em 1857. Poetas que estão rompendo com a convenção clássica e com a convenção romântica de produção artística. Então, esses poetas, eles acham que todo tema pode ser poético, de que a literatura, de que a arte não está propriamente na escolha de um tema. Então, de que havia temas considerados poéticos e temas antipoéticos, de que havia palavras poéticas e palavras antipoéticas, que, portanto, não deveriam aparecer nunca num poema. Então, eles rompem e vão, na trilha do Baudelaire, serem poetas da modernidade, né? Então, aí o epíteto de poetas malditos. O Paul Verlaine defendeu essa união entre música e poesia. O Arthur Rimbaud atribuiu as vogais, sonoridades e cores. E o Stéphane Mallarmé, que explorou as possibilidades da linguagem poética, buscando significação até no silêncio da página em branco, né? Explorar o aspecto gráfico do poema. Esses são os poetas malditos, os poetas da modernidade. Quando a gente fala dessa produção do final do século XIX, o homem típico dessa geração é o decadente, é o dandy. Na verdade, essa figura ela não é invenção de agora do simbolismo do final do século, tá? Ela já existia desde o romantismo, na sua fase mais extremada. O ultrarromantismo, aquela geração dos excessos de emoção, do excesso de sentimento, do culto da noite, dos prazeres doentios. É o que a gente chama de geração mal do século. É claro que entre o poeta romântico mal do século, que ama aquela vida boêmia, que procura a morte para aliviar a dor da vida, o decadente do simbolismo, ele tem um parentesco muito claro, mas tem também diferenças profundas. O primeiro é o eu romântico, ele é todo emotivo, tem essa coisa da procura da mulher amada no sonho, a fuga no suicídio como uma compensação, uma lógica escapista para uma existência não satisfeita. Agora, o que acontece com o decadentista simbolista? Ele é frio, ele é racional e chega a ser cínico. Ele despreza o sentimento, despreza o amor. Por quê? Ele sabe que tudo nesse mundo é mentira. Então, ele opta por viver artificialmente. O primeiro romance dessa tradição é o romance As Avessas, do Karl Huysmans, um escritor francês. Ele foi publicado em 1884. E a personagem principal desse livro é um anti-herói, o Desansante. Essa personagem, ela
é um nobre, é um aristocrata, que resolve abandonar a vida burguesa, materialista, na cidade grande, na capital, e se refugia numa propriedade no campo. E nessa propriedade rural, campestre, bucólica, ele se tranca, se isola e passa o tempo todo cultuando as coisas que ele mais ama. A leitura de velhos livros do tempo da decadência latina, os poetas malditos modernos, sensações extravagantes, né? O odor de especiarias, perfumes, plantas exóticas, né? E a casa dele se torna, de um certo modo, um espaço reservado para essa vida hedonista, né? Um prazer, a busca de um prazer absoluto, mas sem a expectativa de uma realização plena. É muito semelhante à vida de consumo contemporânea, né? Em que a gente busca consumir, 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 mas essa busca da felicidade a gente sabe que não tem ponto de chegada. Então, esse livro, né, que foi publicado aí recentemente pela Companhia das Letras, é muito interessante que ele não traz propriamente um enredo, né, mas ele traz esse espírito. A segunda obra, também decadentista, poxa, essa daqui a gente conhece, tem muita adaptação para o cinema, né? Então a gente já viu na televisão. É o Retrato de Dorian Gray, do escritor britânico Oscar Wilde. Então, Dorian Gray, ele também tem essa coisa do espírito decadente de uma Inglaterra fim de século, em que ele não vê sentido nas coisas e acha que a eternidade se dá pela busca incessante do prazer imediato, sem ética, sem limites. É uma obra simbólica, né? Bastante simbolista aí. E um outro exemplo é o Thomas Mann, A Morte em Veneza. E olha que interessante, né? A gente diz que a Belle Époque ela termina exatamente em 1914 com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, esses autores, o Karl Huysmans, o Oscar Wilde, o Thomas Mann, mas a gente pode incluir aí o Eça de Queiroz, né, com o romance A Cidade e as Serras. Muitos escritores estão percebendo esse mal-estar da civilização. E se a gente vai para as artes plásticas, também, né, nós temos uma produção nessa época que mostra esse pessimismo em relação ao futuro da sociedade, em relação ao progresso da humanidade.